Graças e paz, irmãos, graças e paz, amigos, graças e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical aqui no canal da Igreja. E eu quero, antes de começarmos o nosso estudo, quero te convidar a estar participando das outras atividades. Segunda, quarta e sexta, sempre às 21 horas, nós temos temos colocado ao ar o programa Boa Noite com Jesus. Ele é um programa de devocionais da igreja, são meditações curtas, entre 5, 10, no máximo 12 minutos, em que um dos pregadores da igreja trabalha em cima de um texto, de forma a te trazer paz, te trazer tranquilidade, te fazer refletir sobre uma verdade da Escritura e desejando que assim você vá para a cama e tenha realmente uma boa noite com Jesus, que você se sinta em paz ao dormir, tá bem? Além do Boa Noite com Jesus, nós temos tido nossas atividades presenciais. Toda terça-feira, às 19h30, temos culto de oração na igreja, tá bem? E domingo nós temos dois cultos, um culto às 9h30 da manhã e temos o nosso culto às 19h30. O culto das 9h30 ele é um culto voltado para o pessoal do grupo de risco e o culto das 19h30 ele é aberto. A questão é a seguinte, irmãos, nós temos guardado todas as precauções, todas as restrições que os órgãos de saúde nos exigem. Então, tem havido uso de máscara, espaçamento das cadeiras, tá bem? Então, você pode vir para estar conosco sem medo nenhum, sem nenhuma preocupação. Todos os cuidados têm sido tomados e será um prazer ter você conosco participando dessas atividades presenciais da igreja. A nossa escola bíblica, como os irmãos já estão sabendo, ela tem sido colocada aqui de forma digital. Também estamos online ainda, estamos nesse período de pandemia trabalhando vários livros da Bíblia, através de vários livros da Escritura, e no momento estamos na carta aos Gálatas. É o maior livro que nós trabalhamos, é a carta mais desafiadora, tá bem? E nós estamos chegando hoje no capítulo 4, nós estamos nas considerações teológicas do apóstolo Paulo. A gente já viu ele defendendo a sua mensagem, já vimos ele defendendo o seu apostolado, já vimos o confronto dele com Pedro, e agora nós chegamos na parte em que ele dá as defesas teológicas dele, desde o capítulo 3, e isso adentra o capítulo 4. Nós vamos ver hoje algumas verdades fundamentadas em a firmeza da filiação em Cristo e a transitoriedade dos ritos judaicos. Nós vamos ver Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Mas antes de lermos o texto, antes de passarmos aqui para a nossa aula, nós vamos orar e pedir que o Senhor venha abençoar este momento. Te convido a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estudar a Tua Santa Palavra. Perdoa, Deus, nossos pecados, nossas falhas, nossos tropeços, Pai. Perdoa, Deus, a sujeira e a imundícia em que muitas vezes tocamos e que nos afasta de Ti. Fala aos nossos corações nesse momento, através da Tua Santa Palavra. Toma cativa, Pai, a nossa mente, os nossos corações, para que possamos estar totalmente voltados para o entendimento e o aprofundamento da Tua Santa Palavra. Fala conosco, é o que te pedimos e agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos, Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 11. Eu fiquei extremamente tentado a trabalhar Gálatas 4, de 1 a 7 Só que ia ficar muito estranho, os irmãos vão perceber isso, não trabalharmos os versículos de 8 a 11 hoje, apesar de não serem versículos com tanta coisa para trabalhar, mas ele faz um contraponto do versículo com o que contém o versículo 1 ao 7. A primeira parte do nosso texto, Gálatas capítulo 4, de 1 a 7, vai trabalhar a firmeza da nossa filiação em Cristo, isso tudo fundamentado na obra que Jesus executou. E a segunda parte mostra a transitoriedade dos ritos judaicos e como é que eles são ineficientes para que nós sejamos salvos. Não somente os ritos judaicos, mas também os ritos pagãos. Paulo trabalha isso de uma forma bem ousada ao escrever essa carta. Vamos caminhar? Vamos então? Gálatas capítulo 4, de 1 a 11, nós vamos ler o texto todo e depois iremos trabalhar as partes. Diz assim a palavra do Senhor: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Então o que acontece, irmãos? O herdeiro, ele é senhor de todas as coisas, mas ele não tem acesso a essas coisas, ele não tem acesso a essa herança, porque ele está sob cuidado dos pais, ele não tem maioridade, maturidade para receber aquela herança, tá bom? Vamos caminhando. Assim também nós, quando éramos menores,
estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção dos filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O valor transitório dos ritos judaicos, a segunda parte. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a Deus que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo querer ainda escravizar-vos? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. E aí o apóstolo Paulo trabalhou essas duas grandes partes, eu até dividi aqui durante a leitura, para que os irmãos percebessem bem onde acontece a divisão, o valor transitório dos ritos judaicos a partir do versículo 8. Vamos lá, vamos meditar na palavra, vamos entender esse texto? Primeira parte, a firmeza da nossa filiação em Cristo. O apóstolo Paulo trabalha isso do 1 ao 7, tá? Isso ainda dentro das provas teológicas que ele está dando. Ele deu várias provas teológicas da suficiência da fé para a salvação, a justificação pela fé somente, a salvação pela fé somente na obra de Cristo Jesus, descartando a validade das obras para a salvação. E agora ele começa a mostrar que uma vez que isso acontece conosco, nós estamos firmemente arraigados em Jesus. Então ele faz um contraponto, ele faz uma oposição entre a firmeza que é em Cristo e a fragilidade de tentar se salvar ou tentar se justificar por outras coisas que não Cristo. E como é que é uma loucura nós abandonarmos Cristo Jesus para voltarmos por esse caminho. Vamos lá. O versículo 1 e 2, irmãos. O apóstolo Paulo traz aqui um panorama para os Gálatas. Como os irmãos sabem, isso está na nossa primeira aula, nós estamos entendendo essa carta como que tendo escrita aos Gálatas do Norte. Quem eram os Gálatas do Norte? Eram povos celtas que viviam em toda aquela região da Frígia e Galácia ali, tá bem? Norte da Turquia. E aquele pessoal fazia parte do Império Romano, mas eles estavam espalhados ali, tá? Eles não eram os Gálatas do sul, daquelas cidades onde o apóstolo Paulo passou. Não, eles estavam espalhados ali por aquele território, e o apóstolo Paulo escreve a eles. Obviamente, eles tinham conhecimento da cultura romana, eles tinham conhecimento das estruturas jurídicas que os romanos adotavam. Então o apóstolo Paulo já começa o versículo 1 e 2 trabalhando com eles algo que eles conhecem, bem parecido com o que Jesus fazia. Quando Jesus usava parábolas, ele usava coisas que as pessoas conheciam para trazer uma realidade espiritual. O apóstolo Paulo faz a mesma coisa. Ele pega coisa que as pessoas conhecem, ou seja, os estamentos jurídicos romanos, e aplica na vida das pessoas, explicando a nossa filiação em Cristo. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. A criança, no Império Romano, era considerada criança até os 14 anos. Ela tinha direito à herança. Se o pai morresse na guerra, ou se acontecesse alguma coisa desse tipo, aquela criança fazia jus sim à herança. Porém, ela não tinha acesso a essa herança. Ele estava na mesma condição de escravo diante da lei romana. A gente tem que entender, irmãos, que o escravo romano é muito diferente do padrão de escravidão que a gente tinha aqui no Brasil. Os escravos, eles eram... a primeira que a questão não era racial, a questão era de derrota em guerra, né? Povos vencidos em guerra eram tornados escravos, e os escravos, eles tinham alguns acessos, eles tinham alguns direitos, né? Eles se tornavam herdeiros, muitas vezes eram adotados por senhores que não tinham filhos e adotavam escravos de confiança para estar com ele. Então existia a escravidão romana, ela é ela é bastante diferente do padrão de escravidão que a gente conhece, que aconteceu aqui no Brasil. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então ele fala que o jovem está ali, a criança até os 14 anos, ela não tem direito ao acesso à herança. Então ele está na questão, está como se escravo fosse. Ele é senhor, mas ele não tem acesso. Ele tem uma coisa para ele que virá.
Dos 14 até os 25 anos, esse jovem ele ficava sob tutores que cuidavam ali, ajudavam ele a administrar. Ali ele já tinha acesso a alguma coisa, ele já tinha acesso a algo, tá no versículo 2, né? Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Então eles ficavam ali com curadores, aí eles já tinham acesso a algumas coisas da herança, né? Já podiam observar a administração, entender, dar algum pitaco na administração, mas tinham curadores e tutores. E então vinha sim uma plenitude de tempo, tá? Paulo coloca o povo de Deus na situação desses menores. Paulo faz um paralelo muito legal, irmãos, porque ele nos coloca como se nós fôssemos essas crianças, que estávamos ali sendo tutorados, sendo guiados, sendo conduzidos. Por quem? Pela lei. Lembra o capítulo 3? Capítulo 3, versículo 23 e 24 diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. O apóstolo Paulo está apontando esse futuro que virá logo agora no capítulo 4, tá? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Ou seja, ele fala, o seguinte, pessoal, vocês são menores, o povo de Deus é como se fossem crianças até a vinda de Cristo. Então vocês eram tutorados, vocês eram cuidados, vocês eram guiados, vocês eram orientados através da lei. Tá? Então nós estávamos encerrados sobre a lei, os israelitas também estavam encerrados sobre a lei, aguardando, tá, a vinda do pleno. E olha o versículo 4. No versículo 4 o texto vira. Porque até o versículo 4 nós estávamos numa situação de quê? De tutorados. Estávamos numa situação de cuidados, né? Nós não tínhamos acesso à plenitude da coisa. Mas o versículo 4 ele muda. Ocorre uma virada no texto. Chega a plenitude dos tempos. Para aqueles celtas ali, aqueles gálatas celtas que entendiam da lei romana, eles falavam, poxa, chegou a plenitude dos tempos. O momento em que aquela criança agora tem acesso pleno à sua herança. Ele pode fazer o que ele quiser com a sua herança, não há mais necessidade de tutores. Houve uma maturação até que a herança fosse colocada em suas mãos. O apóstolo Paulo pega isso aí e ele coloca para a gente também. No versículo 4 ele fala, mas vindo porém a plenitude do tempo. Plenitude do tempo, a gente vai ver agora, mas para o jovem, o adolescente romano, era a libertação para ter acesso à herança. E para nós, a plenitude do tempo é a vinda de Cristo Jesus. Jesus veio na plenitude do tempo. E aí tem algumas coisas que nós temos que considerar no versículo 4. Vamos ler ele. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude do tempo. Eu já vi gente falando assim, Alberto, ia ser muito legal se Jesus tivesse vindo em nossos tempos. Eu pergunto por quê? Porque imagina, Jesus ia poder ter os apóstolos, mas também Jesus ia ter um ministério na internet, Jesus ia poder ter a sua mensagem propagada através da televisão, através do rádio, através das mídias sociais. Então Jesus ia ter um alcance absurdo, né? E ia ser algo maravilhoso. Só que o texto da Bíblia fala que Jesus vem na plenitude dos tempos, no tempo exato, no tempo correto. Lembra lá no versículo 2? Até o tempo pré-determinado pelo Pai? Esse tempo pré-determinado pelo Pai, no versículo 2, que fala do Pai que deixa uma herança, serve para o Pai Celestial também, que determinou o momento que Jesus viria. Ele vai vir na plenitude dos tempos. Tem um momento para Jesus vir. E tem algumas coisas, irmãos, que aconteciam no mundo em que Jesus veio, no mundo em que ele se fez homem, que são extremamente importantes para nós e que mostra que aquele era o momento exato. Algumas questões eu separei, tem muitas e muitas, mas eu separei algumas. Primeiro, a língua que governava. A língua da época era o grego koiné. O grego koiné ele vai de 330 a.C. até 330 depois de Cristo. Depois, se eu não me engano, ele é substituído pelo grego helênico, ou se eu não me engano, é pelo grego bizantino. Mas ele pega esse período. O grego koiné ele tem umas características muito próprias. Ele é um idioma com características muito próprias que permitia
que a mensagem do Novo Testamento fosse escrita do jeito que ela foi escrita. Né? Por exemplo, quando a gente vê lá em Efésios 6, que aparece a palavra pais e pais, no português pais e pais, né? Pode ser papai e mamãe, ou pode ser pais, um grupo de homens que são pai. Mas ali não, existe genesim, existe patera, né? O grego koiné permitia uma profundidade da transmissão da revelação de Deus que outras línguas não permitiam, uma valorização da palavra de Deus que outras línguas não permitiam. Então, o nosso Deus, que é um Deus soberano, um Deus que conhece todas as coisas, ele fala, não, é nessa língua que eu quero que a minha revelação neotestamentária seja escrita. É essa língua que eu espero que as pessoas leiam a minha palavra. É nessa língua que eu quero transmitir as minhas verdades de forma pura e perfeita, para que atinja os corações e dê o start, dê o primeiro impulso, dê o primeiro arremate para o avanço da minha igreja sobre a terra. Baseados na minha revelação, escrita em grego koiné, a minha igreja avançará e as portas do inferno não resistirão contra elas. Outra questão, Roma. Roma, ela era uma cidade centralizada, ela era um polo e ela tinha estradas. Os irmãos já ouviram aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma. Então o apóstolo Paulo, por exemplo, ele tinha um anseio muito grande de pregar em Roma, porque ele entendia que se ele pregasse em Roma, dali o evangelho se espalharia de forma absurda sobre todo o mundo antigo. E ele faz isso, ele tenta pregar em Roma. Então existe também essa questão, tem a questão da língua grego-koiné e existe a questão dessa cidade, dessa polis, dessa cidade cosmopolita, onde existiam povos de todas as nações, um império unificado tomando praticamente todo mundo, e dele o evangelho poderia escorrer por essas estradas, essa rede de estradas que Roma tinha e que permitia uma propagação mais maravilhosa da mensagem. Além disso, José e Maria, eles estavam ali no ponto, na época, na condição exata. Eu convido os irmãos a abrir em Mateus, capítulo 1, versículo de número 17. E olha que interessante que acontece na palavra do Senhor. Tem a genealogia de Jesus até o versículo 16, e no versículo 17 acontece o seguinte: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. Desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Obviamente que Mateus não estava tão focado aqui em numerologia, tá bom? Ele estava querendo mostrar o seguinte, como é que Deus trabalha de formas exatas para que 14, 14, 14 chegasse em Cristo Jesus. As gerações são perfeitamente cronometradas e perfeitamente estruturadas por Deus para que Cristo estivesse ali naquele ponto. Consideremos também que tanto Davi quanto Maria tanto José quanto Maria eram da casa de Davi. Para os irmãos verem como é que ele é realmente aquele rei que viria do trono de Davi. Então existe isso. Além dessa questão do 14, 14, 14, da perfeição, além dessa questão, que são pares de 7, né? 7, 7, 14, além dessa questão dessa perfeição, além dessa questão do casal perfeito está ali, ambos oriundos da casa de Davi, existe um simbolismo muito forte nesse 14, porque o 14 ele era um número que apontava para Davi. Tem umas contas que se fazem no alfabeto judaico que 14 dá Davi. Então quando Mateus escreve, o público de Mateus era um público de origem judaica, quando ele escreve Davi, 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 né? Ele é o rei que viria da linhagem de Davi. Ele está mostrando isso para as pessoas e validando o reino de Cristo. Então, existia a língua koiné, existia a questão de Roma com as suas estradas, existia José e Maria, existia essa questão genealógica que fechava perfeitamente em Cristo Jesus. Tudo perfeitamente estruturado para que Cristo viesse naquele momento, e por isso aquele momento é a plenitude dos tempos. Não hoje em dia com internet, com iPhones e nada mais. Segunda questão que a gente vê no versículo 4, além da plenitude dos tempos, é que Deus enviou o seu Filho. Tá? Paulo valoriza então a origem divina de Cristo Jesus.